Vivemos em um mundo globalizado. Somos bombardeados diariamente por inúmeras informações. Mas será que nós sabemos o que acontece em nossa cidade? Precisamos descobrir quem somos, a cultura do lugar onde vivemos e, principalmente, conhecer os fatos que podem causar impacto em nosso dia a dia. Conhecer nossa região é um passo fundamental para compreender os deveres e direitos perante a sociedade, e o jornalismo serve como ponte entre a informação e o seu crescimento. Um jornalismo voltado para a região, a fim de representar a identidade de um povo, incorporando assim elementos típicos da cultura local e que possa ainda ampliar o espaço democrático e a formação de opinião, talvez seja um caminho para uma sociedade melhor. Mas será que nós, enquanto sociedade, sabemos o que é jornalismo regional? Bom, para mim, jornalismo regional é aquele jornal local que as pessoas utilizam para saber do que está acontecendo dentro da sua região, estado ou cidade, né? Podendo documentar feitos bons, ruins, mas que acontecem dentro da região que a pessoa está morando. Acho que jornalismo regional é isso. Eu acho que jornalismo regional é aquelas notícias que são feitas por uma determinada região, que fala de notícias próximas, daquilo que acontece no dia a dia, né? Não aquelas notícias tipo do jornal, assim, um jornal mais que abrange todo o país. Bom, jornalismo regional é um jornalismo feito dentro da sua cidade, dentro da sua região. Vamos dar um exemplo, assim como afiliadas, as emissoras matrizes costumam colocar as suas emissoras em determinadas regiões, para que assim você possa saber melhor da sua notícia, da notícia da sua cidade, que você esteja interagindo junto com eles. Então eu acho que jornalismo regional é isso mesmo. Jornalismo regional é um pouco de tudo isto. É a proximidade com o público. E o espaço disponibilizado para abordar questões locais e regionais, além do papel de fiscalizador de assuntos públicos, atribui ao jornalismo regional a importância suficiente para ser objeto de estudo científico. Ele faz parte da vida da cidade ao abordar problemas, questões, acontecimentos e reivindicações locais. É nítida a diferença do trabalho regional em relação ao que é feito em nível nacional, pois as emissoras nacionais têm muito conteúdo para o pouco tempo que lhes é destinado. Por isso, se torna viável o investimento em emissoras locais, proporcionando assim o jornalismo e o telejornalismo regional. Porque nele, na verdade, não é um show de notícias somente, pois a interatividade com a população e a interação entre as prefeituras é bem mais rápida. Na década de 90, pôde-se observar nitidamente a retomada das temáticas regionais pelas principais emissoras de televisão, sobretudo na área jornalística. Isso se deu pela necessidade apresentada pelo receptor, pois este passou a buscar informações mais específicas de sua região, como aponta a pesquisa acadêmica realizada com profissionais da área de comunicação e público em geral, observando que 76% das pessoas se interessam por notícias regionais. A pesquisa também aponta que, em se tratando de notícias regionais, 44% dos entrevistados afirmam que a TV é o veículo com maior credibilidade, colocando em evidência o telejornalismo regional. Fazer jornalismo envolve ética, bons profissionais e empenho em buscar sempre a verdade. E quando se fala em TV e jornalismo regional, é ainda necessário entender qual é o seu papel social, o que a comunidade necessita e qual a melhor forma de se fazer entender. Através da opinião de profissionais da área, poderemos entender melhor o papel desse segmento jornalístico. O que é o jornalismo regional? É justamente retratar, através do jornalismo, o que acontece na nossa região e situações que influenciam de alguma maneira a vida das pessoas. E isso é fazer o telejornalismo regional, né? Situações que sejam do interesse das pessoas, fatos que sejam do interesse das pessoas, mas que sejam característicos dessa região mais próxima de onde a pessoa vive, de onde a pessoa trabalha, enfim, de onde a pessoa se relaciona. Basicamente, essa cobertura local. A TV regional é legal porque você oferece para uma determinada região um instrumento para a população se manifestar. A gente tem o papel de cobrar, entendeu? Só que a gente também não pode fazer, a gente não é um inquisitor. Sim. Né? A gente não está fazendo uma santa inquisição. A gente oferece o espaço para os dois lados. O foco é 100% regional.
é justamente manter informado o telespectador sobre o que acontece localmente. Essa é uma exigência, inclusive, da legislação brasileira, né? A legislação, que é antiga, inclusive de comunicação, nunca foi regulamentada, na década de 60 ainda, foi estabelecido que os veículos de comunicação, não só a televisão, mas o rádio também, teriam que cumprir, que 5% da programação teriam que ser informativo, né? Que no final das contas acaba sendo jornalístico, né? O conteúdo informativo é o conteúdo jornalístico. O papel é manter as pessoas informadas sobre a sua realidade local, principalmente para que as pessoas vivam e absorvam a sua própria cultura e as características locais. E a legislação até meio que forçou isso, colocou isso como uma condição para os veículos de comunicação, para que as pessoas não consumissem só informação ou uma realidade que é distante, para que principalmente nos lugares distantes, cidades menores, etc., as pessoas tivessem condições de se manter informadas sobre a realidade própria que ela vive, e não a realidade de outros lugares, de outras cidades, que não tem absolutamente nada a ver com o que ela vive. Então a própria legislação se preocupou com isso, manter as pessoas informadas sobre o que acontece à sua volta. Apesar da globalização da informação, o jornalismo regional se torna cada vez mais importante, porque à medida que nós temos informações de todo o mundo, de uma forma muito superficial, nós queremos saber o que acontece perto da nossa casa, na realidade onde a gente está vivendo. Então, o jornalismo regional é extremamente importante no dia a dia das pessoas, das comunidades. E a tendência é que cada vez mais as emissoras se voltem para essa realidade, para atender o anseio da comunidade que as assiste, as acompanha. O lado legal que eu tenho de diferencial entre muitos jornalistas é essa experiência de você começar uma TV nova em uma região nova. Antigamente, por exemplo, para fazer sonora era uma coisa muito complicada, porque as pessoas aqui em Mogi não tinham noção do que é uma equipe de TV chegando, abordando no meio da rua, fazendo entrevista, né? Achava muito estranho. Hoje não, hoje em dia é muito fácil. A gente até tem uma mudança nessa questão da necessidade assim, da informação regional, que hoje, com o advento da internet, as pessoas conectadas o tempo todo, as pessoas se informam sobre o que acontece no mundo inteiro instantaneamente. Então, até o interesse das pessoas muda um pouco, né? Hoje, numa conversa de bar, isso se fala só do buraco da rua, do cano que estourou lá no bairro. As pessoas sabem o que acontece lá na capital da Síria, em Damasco, por exemplo, que estão conectadas, estão recebendo informação. Mas o jornalista, ele tem que buscar informações, tem que buscar os fatos que de alguma forma estão impactando a vida da pessoa localmente. Porque embora seja interessante discutir sobre a história do mensalão, por exemplo, que é um assunto nacional, sobre a guerra no mundo árabe, é o buraco lá na rua e é o cano estourado lá no bairro que vai afetar a vida dele. É o transporte que tem ali na cidade ou não tem e a pessoa é afetada por isso. É a corrupção na própria liderança local, na própria política local e não só nacional, que vai afetar a vida dele, nos impostos que ele recolhe. Enfim, o jornalista ele tem que, de alguma maneira, fazer uma leitura, ainda que a pessoa não seja o principal interesse da pessoa naquele momento, fazer uma leitura do que está afetando a vida da população. Essa é a importância do trabalho do jornalista no jornalismo regional. O que afeta a vida das pessoas? O que atrapalha a vida das pessoas? O que impede que a vida não seja melhor, por exemplo? O que impede que o governo não faça mais? O jornalista tem essa função inclusive de fiscalizar a realidade regional e apresentar para as pessoas. Porque o jornalista não é ele que julga, não é ele que define nada, é o jornalismo que tem que ter essa função. Mas o jornalista apresentar essa realidade, as dificuldades que as pessoas têm e que às vezes nem percebem, então ele mobiliza a população, para que a população haja democraticamente e exija os seus direitos, que tenha uma qualidade de vida melhor, etc. É muito comum a gente trabalhar os dois processos, né? O nacional para regionalizar e o regional para nacionalizar, né? Isso acontece bastante no jornalismo, seja ele rádio, TV, impresso ou enfim, ou web também, que hoje em dia é bastante forte, né? Mas a linguagem que tem que ser usada, tanto para um quanto para o outro,
o mais próxima possível da comunidade que vai recebê-lo. Então, se eu vou dar uma notícia de âmbito apenas regional, que o pessoal da região onde eu moro vai receber essa informação, eu preciso usar uma linguagem, conceitos e informações que eles vão compreender, utilizar referenciais que fazem a diferença no dia a dia deles, na vida deles, utilizar exemplos que são próprios, característicos desse local. Agora, se eu vou fazer o inverso, uma notícia que era do regional, eu vou passar para o nacional, eu preciso ampliar, porque um número maior de telespectadores, de ouvintes ou de leitores vai receber a minha informação. A linguagem também tem que estar próxima deles, sempre muito próxima, mas tem que ser de uma forma mais amplificada. Eu não posso usar exemplos regionais, que são compreendidos na minha cidade, por exemplo, numa reportagem nacional, que as pessoas não vão fazer ideia do que eu estou falando, porque eu usei o referencial básico, local, Então, a linguagem e o referencial dependem muito do foco do público que vai receber a minha informação. Adaptar uma reportagem internacional é tentar trazer o que tem lá de lá, comparar com o que tem aqui. Ou você encontrar lá um personagem que nasceu aqui, você regionalizou. Ou uma coisa que acontece em São Paulo, por exemplo, o trem da CPTM parou na Estação Brás. Regionalizou, porque muita gente mora aqui e trabalha lá. A gente, como uma TV nova, é muito difícil você tirar o costume de uma população que está acostumada a ver a Globo da Capital para começar a ver a TV regional. Mas para a gente sempre foi um desafio, porque a nossa concorrência é com a própria matriz. Cada vez mais, os olhares da administração da empresa estão se voltando para a questão regional. Então, em algumas praças, ou seja, em algumas cidades estratégicas, onde a empresa tem sucursais, tem regionais, os 4 blocos do jornal já são regionais, já são voltados totalmente para o público local. Porque se ele quiser uma informação diferenciada, ele tem outros meios para buscar, Mas o que acontece onde ele está morando, ele precisa receber de onde ele está, da emissora que atua naquele local. A linha editorial de um veículo onde você trabalha não deve interferir na ética. Ela pode tentar, mas o profissional ético não vai permitir. Mas cada veículo tem a sua linha editorial, tem o seu estilo de trabalho, tem a sua forma. Com certeza você que é jornalista vai se adaptar a algum deles. Então nós precisamos sim no mercado de bons profissionais, formados, qualificados, com visão crítica, mas acima de tudo éticos. As características para se formar um bom profissional são sempre as mesmas, que é a ética, que a gente tem que colocar sempre em primeiro lugar, o compromisso com a verdade, com a busca dos fatos, a apuração da notícia e compromisso com a comunidade também, porque como que eu vou apresentar essa informação para a comunidade, que impacto isso vai trazer na vida das pessoas que vão me acompanhar ou vão ler a minha notícia. Então, a ética, a verdade, a apuração e o compromisso são fundamentais para qualquer profissional em qualquer nível da profissão. Muitas emissoras cumprem o papel social diante da comunidade com o jornalismo regional. Na emissora onde eu trabalhei, nós podemos verificar situações sendo modificadas por conta da atuação da imprensa local, da imprensa regional. Mas essa não é uma realidade que a gente pode estender para o Brasil todo, Em algumas emissoras que têm uma ação mais específica, voltada para a comunidade, o jornalismo regional sim cumpre com seu papel. Eu acho que ainda cumpre, mas eu sou muito curioso para saber o que vai ser o futuro, sabe? Acho que hoje cumpre sim. Cumpre, mas ainda tem muito o que fazer, porque assim, o universo da comunicação sempre moderniza, a internet está aí para isso. Precisa mudar muito ainda, precisa estar mais próximo da comunidade, Não é falar do buraco de rua, mas é falar do que mexe, altera, impacta a vida das pessoas. Por fim, entende-se que o jornalismo regional é de suma importância para criar e fortalecer a identidade de um determinado local e fazer com que a comunidade tenha voz ativa e seja capaz de opinar. Essa área do jornalismo serve como ponte entre a população e o poder público, buscando soluções de problemas e cumprindo seu papel social. Ele vai muito além do simples papel de informar.
pois cria um cenário onde a população compreende os acontecimentos de âmbito nacional sem perder a essência da sua regionalidade, abordando assim assuntos que reflitam a cultura do local e tudo aquilo que comprometa ou influencie no dia a dia da comunidade.